Segundo a medicina, eu tenho um negócio chamado visão monoocular, ou seja, só um olho funciona. Esse aqui é só a visão periférica, não consigo ler com ele. Se eu fecho esse olho aqui, tem uma nuvem preta aqui, um círculo aqui que me impede de fazer foco nas letrinhas e tal, não consigo enxergar nada. Com esse aqui eu vejo e já está começando a ver não tão bem como eu achava que via, mas ainda enxergo apenas com este olho. Ué, pastor, o que tem a ver isso com a meditação da Bíblia? Porque na verdade, meus irmãos, a nossa capacidade de enxergar revela muito de quem nós somos e o que nós fazemos, e a maneira como nós nos portamos no mundo. A capacidade de enxergar principalmente, e esse é o foco dessa meditação de hoje, a nós mesmos. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante, por favor. Como eu sempre digo, ninguém vai mexer na sua bolsa, fique tranquilo. Você está privado da sua visão, você não está enxergando nada, alguns estão olhando para mim. Mas aqueles que estão com os olhos fechados, eu queria te sugerir um outro exercício. Enxergue a você mesmo nessa hora. Quem você é? Você está feliz com quem você é? Você está feliz com o que você faz? Você é realizado como pessoa? Pode abrir os seus olhos. A imagem ou a autoimagem que nós fazemos de nós mesmos, ela ou vai contribuir para a nossa saúde emocional e, portanto, para o nosso relacionamento saudável com o mundo que nos cerca, ou ela vai destruir a vida da gente de uma forma que, olha, muitos com profunda dor e sofrimento de não conseguir muitas vezes aceitar quem são, ou suas histórias, suas frustrações, acabam até indo aos extremos de depressão, depressões profundas, às vezes até um suicídio, enxergando que a vida não tem sentido, note bem, que a vida não tem sentido, que não consegue realizar nada, que está frustrado, que batalhou, trabalhou, que parece que as coisas não andam. São tantas as possibilidades de nós enxergando de forma errada ou limitada, não percebermos a graça, a bondade, a misericórdia de Deus na vida da gente. Quando o pastor Naldinho, no início do culto, disse assim: pelo que você agradece a Deus hoje? Por que você pode levar ou elevar a Deus uma palavra agora de oração dizendo obrigado por isso? E aí eu comecei a pensar. A primeira coisa que me veio à mente foi: Senhor, obrigado pela minha salvação. E se não fosse o Senhor, eu estaria perdido nesse mundo. Depois eu disse: Senhor, obrigado porque cada dia, e ele citou isso aqui também, o Senhor não desiste de mim e a misericórdia do Senhor se renova na minha vida. Puxa Deus, eu falho tanto. Poderia e gostaria de ser tão melhor do que eu sou em tantos aspectos da vida, às vezes como pai, como esposo, como pastor dos irmãos, como líder. Mas eu olho para mim, vejo minhas falhas, lutas, e eu digo: Senhor, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim até hoje. E a tua palavra me garante que o Senhor não vai desistir de mim nunca. Então, obrigado, Senhor, por isso. Aí de repente eu disse assim: obrigado pelos livramentos. Aí depois eu falei: não, pelos livramentos não, Senhor. Não quero agradecer pelos livramentos, porque nessa hora a gente pensa o acidente que eu não sofri, a escada que não caiu na minha cabeça, o prego que eu não pisei em cima, a fratura que eu não tive. Olha, sabe por que eu não quero agradecer pelos livramentos? Porque eles tendem a mostrar para mim que minha vida vai bem. Só que a minha vida não vai bem por causa das circunstâncias. Minha vida vai bem por causa de Jesus Cristo no meu coração. Então, se com uma fratura, ou pisando no prego, ou sofrendo um acidente, ou seja o que for, ou quem sabe enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade, não houve talvez um livramento daquilo especificamente, mas nem por isso o Senhor deixou de cuidar de mim. Nem por isso a minha vida deixou de estar segura nas mãos dele, daquele que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aí eu falei: então eu não quero agradecer pelo livramento, eu quero agradecer porque o Senhor me garante vida eterna, ainda que eu esteja morto. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu não agradeci pelo livramento. E olha que Deus tem feito várias vezes na minha vida.
É claro que lá no fundo do coração de ouça, obrigado, dessa o Senhor me livrou, não tem a dúvida. Mas a minha fé, a minha esperança, a minha certeza e as convicções de quem é Deus para mim, a visão que eu tenho de Deus, tem que passar as circunstâncias da vida, tem que ir além delas. Hoje eu quero começar a estudar com vocês a carta de Romanos. E o foco do nosso estudo ao longo desta carta vai ser esta compreensão que nós temos de nós mesmos. Eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 1, e nós leremos os primeiros 7 versículos deste capítulo. Romanos 1, de 1 a 7. Se tiver... Faz favor, obrigado. Por favor. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia aí, por favor, estique o braço aí, convide para sentar mais perto, para a gente acompanhar a leitura da palavra. Achou? Posso convidar você a ficar em pé? Um sinal de reverência a Deus, não que você já não estivesse, mas apenas para a gente dizer: eu estou na tua presença, esta é a tua palavra, e o Senhor vai falar comigo, e eu me rendo, e eu me levanto, e eu reconheço o Senhor nesse momento na minha vida. Amém? Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai, esta é a tua palavra, e este é um tempo do Senhor nas nossas vidas. A tua lei, teus ensinamentos dizem para nós que há um momento para cada coisa na vida, e este momento aqui, Senhor, é tempo de ouvirmos a tua voz. Por isso nós em pé diante do Senhor, reconhecendo a presença santa do Senhor entre nós, pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça para abrirmos a nossa mente e o nosso coração, a fim de compreendermos a tua palavra, mas principalmente, como foi dito aqui, quem nós somos e o que o Senhor quer de nós. Abençoa, Deus, este tempo. Oramos agradecidos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. A igreja de Roma, ela basicamente era formada por 2 grupos distintos. Um grupo chamado de judeus convertidos, e os gentios também convertidos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele ainda não havia visitado Roma, pelo menos não como missionário, pelo menos não como um pregador da palavra, e também não há nenhuma outra referência de que antes da sua conversão a Cristo tivesse ido até lá, não sabemos. Mas o fato é que depois da sua conversão, ou durante o seu ministério, e antes da escrita de Romanos, Paulo nunca esteve naquela cidade. Mas ele tem um carinho muito grande pelaquela igreja, e aquela igreja passava por esse conflito por causa desses 2 grupos ali dentro. Os gentios foram evangelizados provavelmente com aquele desafio que o Espírito Santo de Deus fez, que o próprio Deus fez lá em Atos, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, aquele episódio onde muitas pessoas se converteram, 5.000 almas num momento só, e a igreja, e Jerusalém naquele momento estava permeada por pessoas de vários lugares do mundo, inclusive cidadãos romanos. E se Jerusalém era um ponto comercial ali no Oriente Médio, e passavam por ali muitas pessoas, Roma era o centro do Império Romano. E para Paulo, o Império, ou o centro do Império, era um lugar estratégico para missões, porque lá também se reuniam pessoas, se congregavam lá pessoas de várias nações, por conta da centralidade daquela cidade, a importância daquela cidade. E ele enxerga e sabe, através de notícias, através de relatos que chegavam até ele,
que a igreja em Roma, começada então, não por um dos apóstolos, mas por aqueles crentes que voltaram para Roma, quem sabe, ou mudaram-se para lá no decorrer dos dias, e lá instituíram essa igreja. E a tensão que havia lá era: você é judeu e você é gentil, como é que vocês vão conviver no mesmo grupo? E qual era o problema aqui? Na cabeça do gentil, ele conheceu a graça de Deus. Ele entendeu que ele era um pecador, ele entendeu que sem Deus ele estava perdido e que Jesus Cristo havia morrido na cruz por ele. Então, quando ele enxerga isso e se converte a Jesus, ele sabe que a graça de Deus é suficiente na vida dele. Ele sabe que mérito nenhum nele foi capaz de dar salvação, mas que só pela ação de Deus na vida dele. Esse era o gentil. Agora, quando você pensa no lado judeu da igreja, o lado judeu da igreja já vinha acostumado com a lei, com o Velho Testamento, com os ensinos do judaísmo, e eles tinham uma dificuldade muito grande de entender que graça é suficiente, que só a graça, só a ação de Cristo lá na cruz pode mudar a minha vida, transformar o meu destino, ou destino no sentido daquilo que há de vir, né? Não como predisposição para aquilo necessariamente. E eles tinham essa briga entre eles. Qual era o papel da lei? Você se circuncida, você não se circuncida, você come isso, você não come aquilo. Como é que era essa questão? E Paulo então escreve para esta igreja, e o relato todo de Paulo no livro de Romanos é uma carta, mas se torna para a igreja cristã, ou para a cristandade, vamos dizer assim, um manual de teologia. É o livro mais teológico que a gente tem aqui na Bíblia, é o livro de Romanos, onde Paulo discorre de forma ordenada sobre todos os princípios que estão envolvidos na revelação de Deus para o ser humano. Mas é uma carta escrita com muito esmero, com muito cuidado, para tentar mostrar para aquela igreja dividida, para aqueles dois grupos que se contrapunham em vários momentos, quem é Jesus. Mas não apenas quem é Jesus, mas quem nós somos. E já no começo dessa carta, já na sua introdução inicial aqui que nós lemos, nós notamos a preocupação do apóstolo Paulo de fazer essa distinção entre quem é Cristo, ou reforçar isso na cabeça das pessoas, dos romanos, e quem nós somos. E aí eu quero voltar, pedir para você olhar comigo de novo lá, verso 1. E ele já começa com uma afirmação tremenda, cheia de significado, cheia de espiritualidade, cheia de princípios que são importantíssimos para o cristão. E ele diz assim: Paulo, servo de quem? De Jesus Cristo. Ele quer escrever para eles. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo pegando a sua pena, se ajeitando lá na sua mesinha, não sei que horário do dia, se tinha uma lamparina lá, se era sol a pino, não sei. Ele escreveu essa carta aqui, o que sabemos é quase no final já da sua terceira viagem missionária, provavelmente da cidade de Corinto. Ele estava em Corinto, provavelmente, quando mandou essa carta para Roma. Então eu não sei qual é o momento dele exatamente, mas eu queria imaginar o apóstolo Paulo com a sua pena na mão, dizendo assim: vou escrever para aqueles irmãos que estão vivendo essa crise. Vou contar algumas coisas para eles, vou relatar aqui o que é o Evangelho, o que é Jesus, quem sou eu, quem somos nós, quem são eles diante de Deus. Então como é que eu vou escrever isso aqui? E aí ele vai se apresentar primeiro para dizer quem ele é. E ele já começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Não sei qual foi a imagem que você viu de você mesmo, na hora que eu pedi para você fechar os seus olhos e refletir sobre quem você é, sobre as coisas que você tem sido, as coisas que você tem feito. Não sei se você gostou do que viu, mas Paulo para e ele diz: eu vou falar de mim mesmo nesse momento. Eu vou dizer para eles quem está escrevendo. E ele diz: sou eu, Paulo, eu. E eu sou o servo de Jesus Cristo. Quando você fez essa análise, você se enxergou assim? Alguém olhou aqui, não precisa levantar a mão, mas alguém olhou para si e disse assim: olha,
estou vendo aqui nessa análise que estou fazendo de mim mesmo, que sou servo de Jesus. Ou quem sabe você enxergou apenas a sua profissão, os seus problemas talvez, suas conquistas, a dificuldade desta semana que você passou, a derrota que você tem enfrentado, quem sabe as vitórias que tem conquistado. Mas quantos de nós aqui, no primeiro momento, olhou e disse: eu sou um servo de Jesus? Quando eu fecho os meus olhos e olho para mim mesmo, eu entendo que a minha vida pertence a Cristo, num nível tal que eu estou sujeito a Cristo. Irmãos, entender que nós somos servos de Cristo no dia em que a gente vive, no dia a dia que a gente vive, deve mudar muita coisa na nossa história. Deve mudar muita coisa nas nossas ações. Deve fazer a vida da gente tomar um sentido e um rumo completamente diferente. Entender-se, enxergar-se como servo de Jesus Cristo, deve trazer dentro de você, em primeiro lugar, um sentimento que Paulo vai dizer mais à frente, de que você foi alvo de um negócio chamado graça de Deus. A gente costuma definir a graça de Deus como um favor que eu recebo sem merecer. A gente costuma entender que a graça é aquele ato de Deus de vir na direção do homem, mesmo o homem sendo um pecador. A gente costuma entender a graça de Deus como esta disposição do Senhor de buscar a sua ovelha, ou buscar aquela ovelha que estava perdida. Então o conceito de graça deve estar permeado pelo sentido do amor, ou o sentimento do amor. Então, quando eu enxergo que eu sou servo de Jesus, eu estou enxergando em primeiro lugar que Ele veio na minha direção. As frustrações da vida, as desilusões, elas tendem a ser como aquela bola que os presidiários usavam, sei lá quando. Mas sabe, nos filmes a gente vê aquela bola de ferro presa por uma corrente, não deixa o cara andar, não deixa o indivíduo ir longe. Dá muito trabalho se locomover com aquilo, eu imagino. Não sei nem se é possível de fato mover bem a perna com aquilo. Quem sabe consiga pegar um pouco aqui, carregar até um pedaço, mas você não vai longe, você não desenvolve nada, você não vai para canto nenhum. E todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e conseguimos enxergar apenas as nossas falhas, as nossas limitações, é como se uma pedra daquela tivesse, uma bola de ferro daquela tivesse presa no nosso calcanhar, na nossa perna, no tornozelo, e você está limitado, você não consegue andar, você não consegue se mover, e nada você realiza. Olhar para as falhas dá medo na gente, medo do futuro. E muitas pessoas, enxergando o seu passado, enxergando as suas tristezas, suas amarguras, suas infelicidades, se sentem completamente limitadas para avançar. Param e ficam estagnadas na sua vida porque sabem que a chance de errar, ou pelo menos está esse o sentimento no coração, é muito grande. Porque olha para trás e vê muitos erros, vê muitas falhas, dor, sofrimento, tristeza, abandono, rejeição, incapacidade de mudar as coisas e circunstâncias, e de repente diz assim: não vou avançar, não vou dar um passo de fé, tem dificuldade para crer, tem dificuldade de enxergar, por exemplo, que um Deus todo-poderoso, bom, perfeito, santo, seja capaz de sair do seu trono e vir aqui para me buscar. Essa história é meio que irreal. Quando você conversa com uma pessoa passando por dor profunda, em depressão, é muito difícil essa pessoa conseguir enxergar qualquer coisa boa nela ou à sua volta. Tudo está ruim. O dia é sempre cinzento ou quem sabe escuro como a noite. E você tenta dizer: olha lá pela janela, há um raio de sol, como o pastor Naldinho disse, olha, tem nuvens se formando. Não tem, mas de lá só vem raios, granizo, não vem chuva que vai regar a terra. Ela não consegue enxergar a bondade das coisas e as oportunidades. Ela vai enxergar sempre o que é ruim, o que é pesado, o que é destrutivo. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: eu vou escrever para vocês
E eu estou dizendo para vocês que quem está escrevendo aqui é um servo de Jesus. Quantas vezes você se apresentou para as pessoas com quem você convive e disse assim: eu sou um servo de Jesus Cristo, eu sou uma serva de Jesus, eu sou uma mulher cristã em ação, eu faço parte de uma união masculina missionária, eu sou membro de uma igreja, eu faço parte de um corpo, eu pertenço às pessoas e pessoas pertencem a mim, numa irmandade que temos em Cristo Jesus. Se você precisar, pode vir à minha casa, porque eu, como servo de Jesus Cristo, ou servo de Jesus, às vezes nós temos medo de nos identificar dessa forma, porque temos a impressão de que as pessoas olharão para nós e dizem assim: mas como que você é um servo de Cristo, se você passa por lutas, por problemas, se você muitas vezes falha, se eu conheço o seu passado, sei de onde você vem, como é que você vai dizer para mim que você é um servo de Jesus? E o desafio para nós, meus irmãos, é olharmos na nossa vida no dia a dia e entendermos que se você um dia aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você um dia pela fé abriu o seu coração e disse: eu não estou entendendo muita coisa do que está acontecendo, mas há um movimento diferente no meu coração, eu estou dizendo: Senhor, entra aqui, muda a minha história, muda a minha vida, e eu sei que eu não posso ganhar o céu, mas o Senhor é que me abençoa com esta ida para o céu, com a tua presença santa no meu dia a dia. Se você fez isso algum dia na sua vida, você pode e deve se enxergar como Paulo, servo de Jesus Cristo. Por que eu digo que essa compreensão deve mudar a sua história? Porque quando você for se relacionar com qualquer aspecto da sua vida social, antes de qualquer ação que você vai tomar, você tem que lembrar: quem está fazendo aquela ação? O servo de Jesus Cristo, uma serva de Jesus. Alguém persegue você, alguém quer o seu mal, alguém quer que você perca o emprego, alguém quer que você mude da vizinhança, não gosta de você, e você tem que responder aquilo. E aí você vai olhar a sua humanidade, você vai olhar o seu ímpeto, você vai dizer assim: aqui é um servo de Jesus Cristo, então o que eu falar agora e o que eu fizer agora vai demonstrar ou vai confirmar se de fato sou um servo de Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, tem a ver com a fé que a gente tem dentro da gente, e o quanto a experiência cristã, a experiência de transformação que Jesus tem feito na nossa vida, ela é de fato viva em nós. Marca aí a sua Bíblia, vou marcar aqui a minha, e vamos lá para Filipenses no capítulo 3, avança um pouquinho. O texto aqui ainda é uma tensão entre lei e graça. O apóstolo Paulo vai dizer assim, quero ler com você Filipenses 3, a partir do verso 4. Ele diz assim: ainda que eu também poderia confiar na carne. Aqui são, confiança na carne, sou eu, o que eu faço, o que eu tenho, as minhas realizações, o meu jeito de ver o mundo, a vida, a maneira como eu respondo às pessoas e às situações. Quando o pastor pede para eu fechar os olhos e eu olho a carne, eu estou vendo estas coisas. Então Paulo fala assim: ainda que eu poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala por quê? E ele vai colocar razões de dentro da religião dele, naquele momento, o judaísmo. Ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Circuncisão era um mandamento para o povo de Deus, para identificar quem pertence ou não a Deus. O homem, a criança
do sexo masculino deveria ser circuncidada, teria o seu prepúcio cortado ao 8º dia de vida. Essa era a lei, desde os tempos de Moisés. E ele diz assim, vamos falar de judaísmo então. Eu já lá no começo da minha vida já fui circuncidado, então eu sou de Deus desde o meu nascimento, da linhagem de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Então eu sou desta linhagem. Embora toda a terra fosse do Senhor, o Senhor escolheu, elegeu um povo. Eu pertenço a esse povo desde lá de trás, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Não fui enxertado no meio do povo hebreu, não. Eu sou hebreu mesmo. Segundo a lei, um fariseu. Entenda-se isso, o estrito cumpridor da lei escrita, em todas as suas nuances, em todas as suas atividades religiosas. Paulo procurava fazer cada uma delas com esmero. E ele fala, segundo o zelo, segundo a paixão do coração. Olha o que ele fala: perseguidor da igreja. Porque antes de conhecer a Cristo, antes de tornar-se servo de Jesus Cristo, Paulo não entendia a mensagem do Evangelho, Paulo não entendia a mensagem de Cristo, e ele achava que aquelas pessoas que se rendiam a Jesus, entendendo o senhorio dele nas suas vidas, estavam quebrando a lei de Moisés, estavam ferindo princípios antigos da religião judaica, e portanto precisariam ser perseguidos, extirpados do meio do povo, para que não houvesse maldade no meio do povo. Então ele diz assim: segundo o zelo eu persegui esse povo. Segundo a justiça que há na lei, olha o que ele fala. Ele era o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Irrepreensível. Olha o que Paulo fala. Então este homem, meus irmãos, qualifica a si mesmo aqui, do ponto de vista da religião, como uma excelente pessoa. Do ponto de vista das suas relações, muito correto, muito honesto, sem nada que pudessem apontar na vida dele, dizendo: ei, mal pagador, ei, caluniador, ei, mentiroso, ei, fofoqueiro, ei, adúltero. Não, eu sou irrepreensível. Ué. Mas ele continua e diz assim: mas para mim o que era um lucro, ou seja, todas estas coisas que eu estou citando para vocês aqui, eu considerei perda. Por quê? Porque eu encontrei a quem? Cristo. Então, meus irmãos, dizer que é cristão, vir a um culto cristão, pertencer a uma igreja cristã, tornar-se membro desta igreja, não se compara com a compreensão que esse homem tinha do fato de ele se tornar ou ter se tornado um servo de Cristo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não é nada menos do que um servo de Jesus. A sua vida toda agora está pautada não mais a um reino próprio, ou a valores próprios, ou a conceitos próprios, ou a verdades individuais minhas. Mas agora a minha vida serve para uma razão. E isso deve mudar, porque eu sei então que eu começo a enxergar uma vereda nova, um caminho novo, um direcionamento novo para a minha vida. É muito mais se enxergar como servo de Cristo do que ser alvo de bênçãos, ou pedinte de bênçãos, um buscador religioso de bênçãos, que cumpre requisitos da religião para receber bênção, para ser bem sucedido, para ser feliz lá fora no mundo. É mais do que isso. É enxergar que o mundo à sua volta se torna um grande campo, uma grande seara onde Deus quer usar você, porque você não serve. Então é interessante que ele quer escrever para a igreja de Roma, porque há conflitos lá, mas a primeira coisa que ele quer que eles comecem a enxergar é que tem diferença na vida, ou a vida que tem a Jesus. Porque todo o texto de Romanos ele vai trabalhar essa questão. Não é a lei, não são as obras, não é a religião ou a religiosidade, não é o estar na igreja,
não é o tempo que se está na igreja, não é a linhagem que você tem, não é o nome da sua família, não é a sua conta bancária, não é os seus recursos, não tem nada disso importa. Importa a quem você serve. Isso significa que se eu quero ser um cristão, se eu quero pertencer a uma igreja cristã, mas quero continuar servindo a mim mesmo, e ao meu próprio coração, e aos próprios desejos da minha carne somente, eu não entendi o que é ser cristão. E significa que quando eu tiver que responder à razão da minha fé, ou tiver que lidar com pessoas para ajudá-las de alguma forma, talvez eu dê conselhos, talvez eu dê opinião, que não tem a ver com Cristo e com a palavra, mas com o que eu acho a respeito da vida, das coisas, do momento, das circunstâncias, das leis, enfim. Mas quando Paulo vai começar a tratar com uma igreja que está sofrendo, entrando em conflito, ele fala: gente, a primeira coisa que vocês precisam entender é que quem vai falar com vocês é um servo de Jesus Cristo. É como se, eu leio isso aqui como se ele perguntasse para eles: quem são vocês? É como se ele dissesse: feche os olhos e pense quem você é. Antes da gente ficar discutindo questões que são secundárias, não quer dizer que não tem nenhuma importância, tem. Vamos compreendê-las dentro do seu nível de importância, mas o que importa é a quem você serve. Você é um servo de Jesus Cristo? Então, quando você acorda pela manhã, a quem você serve? Quando você volta no seu dia de trabalho, da sua vida social, e vem para o seu ninho, para o seu refúgio, para a sua casa, a quem você serviu durante aquele dia? As palavras que você disse, as ações que você fez ou as omissões, elas representaram o seu serviço a quem? Se você teve que dizer não a alguma situação, foi porque você era um servo de Cristo, ou simplesmente porque você não gostou da ideia? Se você disse sim para algo, é porque aquilo agradaria a Deus, ou porque simplesmente era conveniente para você? Qual é o nível da sua compreensão, da visão que você tem de ser chamado servo de Deus, servo de Cristo? A começar pelo entendimento de que a graça dele é que me alcançou, por graça, por amor. Eu não poderia ir a Deus sozinho. E se vivo com Deus, e se tenho o privilégio de ser chamado servo de Deus, se quando fecho os olhos e enxergo a primeira coisa na minha vida, sou um servo, uma serva, é porque o Senhor me amou de tal forma e me ama de tal forma que não desiste de mim, que me traz para o culto hoje, que me trouxe para o culto domingo que vem, que coloca um desejo de vir para a igreja durante essa semana, de participar de uma reunião de oração, de quem sabe abrir a minha casa para convidar alguém que eu sei que não vai para a igreja nenhuma, que está sofrendo, que está perdido na vida. Eu digo: eu sei que posso ajudar, eu sei que posso servir, eu sei que posso dizer: vem aqui, senta aqui. Eu sou um servo, uma serva. Por exemplo, hoje de manhã nós ouvimos aqui a Margarida dizendo assim: olha, nos dias 6 e 7 de setembro, não, 5 e 6 de setembro, haverá um encontro dos surdos em comemoração ao aniversário do ministério da igreja aqui, e a gente não tem banheiros, irmãos. Eu preciso que os irmãos me digam assim: olha, eu posso levar um surdo lá para tomar banho no domingo à tarde, uma família que vai estar aqui. Aí você senta, ouve aquele apelo, você diz: eu sou um servo de Jesus. O banheiro, a estrutura da minha casa que eu tenho lá para servir, eu posso abençoar. Puxa, eu tenho um carro parado na garagem, eu posso ir lá. Aqui não é a questão de se dá para vir a pé para a igreja ou não, se precisa de carona ou não, mas é a disposição do coração de dizer: ei, posso passar na sua casa buscar você? Vem no culto comigo. Ei, posso passar na sua casa para você ir numa reunião de oração junto comigo? Sabe quando você enxerga aquela pessoa que está meio fraquinha na fé, e você diz assim: puxa vida, eu sou um servo de Jesus, uma serva de Jesus, eu vou ligar para aquela pessoa. Não tem telefone? Não, pastor, eu tenho, alguém tem?
E você liga. Não, mas eu não sou pastor da igreja. Não, você não é, mas você é serve. Aí você diz assim, eu vou servir com alegria. Irmão, vem comigo na reunião de oração hoje. E de repente era o que ele estava esperando, alguém que estendesse a mão e dissesse, estou com você, ande comigo. Às vezes a gente tem uma visão distorcida, quem sabe monocular, de quem nós somos na presença de Deus. Às vezes nós só conseguimos enxergar um lado. Às vezes nós só conseguimos enxergar alguns aspectos do que é ser cristão. Mas para Paulo, o aspecto mais importante, por isso ele destacou já de início, é: eu sou um servo de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Irmãos, vem para o culto todo domingo. Que atividade, hein? Você passou a semana inteira trabalhando. Você podia estar em casa agora esticadão lá no sofá. Você podia ter saído para um domingo mais à vontade, de bermudão, de chinelão. E você está aqui. Por que você está aqui? Você está aqui porque você precisa de algo de Deus nessa semana? Você está aqui porque você sabe que Deus tem todo o poder nos céus e na terra e você quer que Ele te abençoe essa semana? Você está aqui porque seu filho, sua filha estão lá, acolá, e você quer que Deus os proteja essa semana? Você está aqui porque tem uma conta para pagar e você quer que Deus te abençoe e faça um milagre na sua vida financeira essa semana? Você está aqui porque tem uma dor física e você quer que Deus coloque a mão e cure você essa semana? Ou você está aqui porque você enxerga, independente de todas essas situações, o Senhor te ama, e o fato de você se apresentar a Deus em culto é porque você o adora pelo que Ele é, antes do que Ele faz. Se você está aqui por causa de qualquer uma dessas razões que eu citei, você faz bem, porque a Bíblia diz que você deve buscar o Senhor nessas circunstâncias da sua vida. Mas se você está aqui só por causa dessas circunstâncias, você está aqui nem eu, enxergando só um pedacinho, só uma parte. Porque você precisa se enxergar como um servo e uma serva. Servo e servas de um Senhor que, como Ele mesmo disse para aqueles que Ele ia chamando no início do seu ministério, não tem onde reclinar a cabeça. Vai enfrentar lutas, dificuldades, vai passar por problemas, vai passar por privação, vai passar por negação, vai passar por rejeição, mas vai continuar, porque é servo de Jesus e enxerga no seu Senhor um estilo de vida a ser vivido. E como Paulo disse, eu quero me conformar com a cruz de Cristo, com as aflições de Cristo. O apóstolo Paulo era um homem, meus irmãos, que eu considero uma das pessoas mais extraordinárias que já pisou na face dessa terra, não por ser apóstolo, ou por ter as suas cartas entendidas como inspiradas e fazerem parte da Bíblia, mas porque esse homem, quando escrevia suas cartas, demonstrava uma convicção de que Jesus mudou a história dele de uma vez por todas. Ele tinha uma convicção de que aquela experiência, com aquela luz forte que fez ele ficar cego por uns dias, e aquela voz que ele ouviu, mesmo sendo ele um perseguidor, ou alguém que se opunha a Cristo, e às vezes nós não precisamos bater num crente para se opor a Jesus, às vezes nós nos opomos a Jesus quando escolhemos o pecado na nossa vida, mas ele enxergou que não interessava qual fosse o pecado dele. O Senhor veio e por amor o buscou naquele momento e disse: Paulo, você é meu, eu quero você para mim. Na verdade, Saulo ainda. E depois o Senhor muda o nome dele, só para ele entender, para ele ter claro na mente dele que quando você encontra Jesus, a tua identidade é outra. Você
Você não é mais rei e senhor de um reino individual que você vem batalhando para construir. Você é servo do reino de Deus e de Cristo. E por isso, para isso, você aponta todos os seus esforços. A semelhança da igreja do Novo Testamento, aquela igreja que recém surgia, há uma esperança tão forte e tão viva no coração de que Jesus está para voltar. E é isso que motiva a sua vida. O teu Senhor está voltando para te buscar, para te levar para o céu, onde há muitas moradas, e há uma preparada para você. Então, ainda que a gente durma essa noite, amanhã acorda e Jesus ainda não voltou, mas eu sei que Ele vive. E se você dorme mais uma noite, você acorda e Ele ainda não voltou, significa que está mais perto dele vir. E aí você fala: eu vou servir, porque eu quero que pessoas enxerguem e vivam o que eu estou vivendo. Eu quero escrever cartas para as pessoas dizendo: ei, eu, como servo de Jesus, tenho algo para falar para vocês. Eu quero falar com o meu colega do meu trabalho lá, que senta do meu lado, lá naquela máquina, naquela mesa, e dizer assim: ei, eu, como servo e serva de Jesus Cristo, tenho algo para compartilhar com você, algo que muda a vida da gente, a história da gente, que traz uma alegria que não depende mais das circunstâncias. E eu não preciso mais beber para me alegrar ou beber para esquecer. Na verdade, tudo que eu quero é lembrar o tempo inteiro de quem eu era, do que eu tinha, do que eu conseguia ou não, e de quem eu sou hoje, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Alguém aqui que precisa restaurar essa visão de quem é na presença de Deus? Alguém aqui nessa noite que talvez tenha um dia enxergado a Jesus, mas que as circunstâncias da vida foram encaminhando você hoje para uma religiosidade meio que fria, aparente, circunstancial. Você vem para cá quando está tudo bem, ou às vezes quando está ruim demais. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a sua vida é eufórica e corre para construir o seu próprio reino. E hoje você está dizendo: Senhor, eu quero ser o servo. Eu quero, como cantei antes aqui, consagrar ao Senhor tudo que eu sou. Não apenas um valor financeiro, mas tudo. Alguém assim hoje aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria de pedir que você se coloque em pé nesse momento, dizendo: eu quero, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a rever quem eu sou. E eu quero entender mais a dimensão do ser servo, porque eu quero me dispor ao Senhor, porque eu sei que essa é a razão da minha vida desde que eu encontrei a Cristo. Mas me perdi um pouco. Eu quero dizer: eu estou aqui para voltar, Senhor. Estou aqui para me comprometer. Estou aqui para fazer a minha vida valer a pena para a glória do Senhor e não mais para mim mesmo. Alguém aqui? Coloque-se em pé nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas eu quero perguntar, amém, se há alguém aqui nessa noite que nunca fez de Jesus o seu Senhor, que nunca disse: Jesus, eu estou abrindo meu coração e dizendo: entra na minha vida. Eu nunca fiz isso. Se você é essa pessoa e quer pedir para que o Senhor Jesus entre na sua vida e mude a sua história como mudou a história de Paulo, eu também quero convidar vocês a colocarem em pé nessa hora dizendo: Senhor, entra no meu coração, Senhor. Eu vou preparar aqui um assento principal, um trono de rei para o Senhor, e vou colocar aqui a patente mais alta no Senhor, dizendo: o Senhor é quem governa a minha vida, e eu quero aprender a viver debaixo desse governo. Alguém aqui nessa noite também que quer dizer: seja Senhor e Salvador da minha vida? Eu queria convidar vocês a colocarem em pé também nesse momento. Eu também quero orar por você. Mais alguém? Vamos orar a Deus. Querido Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado porque um dia aquela igreja lá em Roma entrou em luta, em aflição, em competição,
e o teu Espírito Santo moveu o coração desse homem, Paulo, que, se importando com eles, resolveu escrever algo para eles, mandar um recado, uma mensagem. E obrigado porque essa mensagem foi tão inspirada pelo Senhor, tão santa na tua presença, que ela permanece falando até hoje, e nós estamos lendo essa mensagem hoje. E quando lemos, Pai, a preocupação daquele homem em ajudar aquela igreja, e vemos que a primeira ação que ele toma é reconhecer quem ele é e mostrar para aquelas pessoas quem ele é em Cristo. E ele era servo, e foi servo por toda a sua vida. E tamanha foi a sua dedicação, que a vida dele, ainda que não mais aqui entre nós, nos ensina, nos estimula, nos mostra o que é ter Jesus no coração como Senhor e Salvador. Algumas pessoas, Pai, se colocaram em pé aqui quando eu disse: alguém quer rever isso na sua vida? E eu quero pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, que já está falando com estas pessoas, possa confirmar ainda mais, Pai, o que o Senhor tem para elas, como servas e servos do Senhor. Onde o Senhor quer usá-las, o ministério que o Senhor quer que elas desenvolvam na Tua casa. Quem sabe, Deus, a casa onde o Senhor quer apontar para eles servirem, para dizer: é lá que eu quero te plantar como uma árvore frutífera, uma árvore frondosa, à beira do ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, fruto bom, fruto para a vida, fruto para a salvação. Confirma, Senhor, no coração destas pessoas que se colocarem em pé, a Tua palavra nesta noite, e que elas vivam por esta palavra, e com isso glorifiquem ao Senhor, e sejam uma bênção no nome do Senhor. Obrigado, Pai, por aqueles que oraram e disseram nesse momento também, dizendo: Jesus, entra no meu coração e seja o Senhor da minha vida. Pai querido, muda a história, os sentimentos, o coração, muda o passado, Senhor, neste presente, para que o futuro seja de paz e de vida plena, que o futuro seja de esperança eterna, de convicções que não nos levam apenas a resolver problemas desta vida, mas a marchar firme para Cristo, que é o alvo, para o céu, que é a morada eterna, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui, de uma forma muito particular. Continua, Deus, confirmando esta palavra ao longo da semana no coração de cada um de nós, e que possamos, ó Deus, sermos achados a cada instante como servos e servas do Senhor. É que eu te peço agradecido em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Vamos